Bem-vinda à nossa série de podcasts Mulheres Herbalife. Em cada episódio, você vai conhecer a história de uma mulher que decidiu transformar sua vida através do empreendedorismo. Mulheres como você e como eu. Mulheres que sonham, que se esforçam, que buscam alcançar metas pessoais e profissionais com paixão e propósito. Essas histórias não só inspiram, mas também compartilham dicas, ferramentas e aprendizados que podem te ajudar na sua própria jornada. Ouça, conecte-se e inspire-se com cada história de mulheres, mães, líderes e sonhadoras que estão construindo o seu futuro com a Herbalife. Da Venezuela para o mundo, bem-vinda ao Mulheres Herbalife. Obrigada. Eu gostaria de tirar um tempo para te apresentar com todo esse carinho puro e autêntico que tenho, que não é só por sermos família, mas não cabe a mim fazer isso. Mas preciso dizer que você é uma grande fonte de inspiração, que é uma daquelas mulheres que serviu de guia e exemplo para muitas. E existe uma Viviana, que se construiu entre um antes e um depois. Então, Viviana Lenarduzzi, bem-vinda ao Mulheres Herbalife. Quero que você conte para a gente quem é a Viviana, quem ela era antes da Herbalife, como a Herbalife entrou na sua vida, como foram seus primeiros passos na Herbalife e que tipo de obstáculos você teve que superar pelo caminho. Bom, muito obrigada pelas suas palavras tão bonitas, elas tocaram meu coração. E bom, quero te contar rapidamente que a Viviana conheceu a Herbalife há mais de 30 anos. Viviana teve a oportunidade de conhecer a empresa junto com quem era seu namorado, hoje meu marido, Giancarlo. Tivemos a oportunidade, graças a Deus, de conhecer a empresa quando éramos muito jovens, graças a alguns colegas da universidade. Eles nos falaram um pouco sobre essa oportunidade incrível e o que mais nos empolgou, lembro até hoje, foi primeiro um entusiasmo genuíno que Antônio e Gisela tinham. Quando nos falaram sobre a oportunidade, isso marcou muito aquele momento. A segunda coisa que mais chamou nossa atenção naquele momento foi o plano de compensação. Giancarlo e Viviana viemos de famílias tradicionais, onde pai e mãe trabalharam muito duro e nos deram um exemplo de vida fantástico. E além disso, tivemos a excelente oportunidade de estudar e frequentar o ensino superior. Ambos cursamos uma graduação universitária, então entendíamos que ter sucesso na vida passava pelo trabalho duro e pela disciplina diária. Sendo assim, encontrarem uma oportunidade, um plano de compensação realmente tão maravilhoso como esse e ter a chance de que as pessoas nos ensinassem como fazer o negócio. Isso para nós fez uma diferença transcendental. E essa é a razão pela qual decidimos começar a nos dar a oportunidade de tentar fazer esse negócio. Não começamos acreditando que poderíamos conseguir, mas decidimos dar os primeiros passos. Havia muitas dúvidas, havia muitos medos, mas decidimos começar. Nesse começo, o que te levou a tomar a decisão de ficar? Porque não é só inspiração, ação, mas sim determinação. Porque hoje a história que vocês construíram, obviamente, mostra com fatos que tomaram essa decisão, mas com base no que você falou sobre a compensação. Falou sobre a inspiração das pessoas que os envolveram, que apresentaram essa oportunidade para vocês. Mas o que aconteceu 30 anos depois não foi o mesmo que nos primeiros 5 anos, em que houve um alto preço a pagar, houve sacrifício, talvez. Houve mudança, talvez houve sonhos adiados. Conta pra gente um pouco sobre esses começos e como todo esse processo te levou a desenvolver uma liderança como pessoa que, obviamente, depois se transmite para o negócio. Eu acredito que a transformação vem não só da oportunidade de negócio, mas também de agentes externos. Como te falei, para nós marcou muito a nossa formação familiar. Entender que o esforço constante e o trabalho duro podiam nos ajudar a alcançar certas metas fundamentais na nossa vida. Além disso,
Acho que também nos ajudou a oportunidade de encontrarmos nessa empresa um sistema de suporte que nos permitia avançar, mas através do conhecimento. Tivemos a sorte de contar com grandes mentores, como o próprio presidente da Herbalife, Mark Hughes, Jim Rohn, nosso mentor, nosso patrocinador ascendente Eduardo Salazar e também outros líderes da Herbalife que, ao longo do nosso crescimento, foram nos estendendo a mão não para pedir algo, mas sim para nos ajudar a crescer não só no negócio, mas também como pessoas. Entendemos que a mudança é um processo. Não são saltos, é uma escada. A mudança permite que você se transforme progressivamente, e isso foi o que mais nos impactou no negócio da Herbalife. Desafios, como você mencionou, tivemos muitos, como muita gente passa por isso, mas, particularmente na nossa história, os desafios que acho que mais marcaram nossa trajetória dentro do negócio da Herbalife foram os primeiros, relacionados às limitações autoimpostas. Quando conhecemos a Herbalife, éramos muito jovens e tínhamos muitas limitações mentais, de acreditar que não conseguiríamos, que não tínhamos as habilidades, que não tínhamos o suporte, que não tínhamos os meios para conseguir alcançar o sucesso. Uma segunda limitação, pensando bem, também foram alguns familiares e amigos. Nem todos os familiares, mas em alguns casos tivemos amigos que não nos apoiaram naquela época, e naquele momento, para nós, o apoio teria sido importante e isso nos limitou um pouco. Também tivemos parte da família que não nos apoiou, não porque não gostassem da gente, mas porque não entendiam o que nós havíamos entendido naquele momento. E o que naquele momento foi um desafio se transformou em uma força que nos permitiu mostrar para eles que nós podíamos alcançar o sucesso. E o outro desafio que não pode ser ignorado é que, para ninguém é segredo, vivemos em países da América Latina e são países que sempre tiveram muitos desafios econômicos. E isso, ao invés de nos parar, na verdade, nos fez buscar alternativas e opções para que, apesar da situação que estivéssemos vivendo, pudéssemos avançar. Pensando bem, o que a sua organização poderia dizer hoje sobre liderança corporativa? Quer dizer, se alguém perguntasse para alguém da sua organização qual é o exemplo de liderança que a Viviana dá, qual seria? Não sei exatamente o que podem dizer ou o que podem pensar, porque não estou na cabeça deles. O que eu gostaria que pensassem é que a transformação pessoal que posso alcançar é muito mais importante do que a transformação econômica. Que possam dizer e possam ver que, apesar desses mais de 30 anos, transformei minha vida e que tenho a oportunidade de continuar transformando a cada dia um pouco mais para ser uma pessoa melhor. Você lidera pelo exemplo. Pode-se dizer que essa transformação você demonstrou, que é coerente com o que prega que esta empresa pode oferecer na vida deles e no crescimento pessoal. Eu gostaria. Ok, bom, vamos perguntar para eles para ver o que dizem. E eu gostaria muito de saber sobre a sua visão e o futuro com esta nossa grande empresa e a oportunidade que você pode proporcionar para cada vez mais mulheres para que elas possam seguir empreendendo com sucesso nessa oportunidade da Herbalife. Acho que a característica fundamental desse tipo de empresa é aquela frase que diz que se você pode sonhar, você pode realizar. Eu acho que esta é uma empresa onde você tem a oportunidade de conquistar muitas e grandes coisas, mas tudo acontece não só através do uso e resultado do produto, mas também dessa transformação pessoal. É uma transformação que vem de dentro para fora. Que mensagem você gostaria de transmitir a uma mulher que neste momento está se sentindo completamente sem forças para seguir em frente? Ou talvez esteja se sentindo desprovida de oportunidades na vida? Que mensagem eu daria? Que não é preciso ter total confiança nem acreditar em tudo. Só é preciso dar o primeiro passo.
Pois muito bem. E que legado de fato a Viviana nos deixa ou deixará para quando na nossa memória permanecer guardada essa lembrança? O legado que eu gostaria, como mencionei anteriormente, tem a ver com a transformação pessoal. Este é, sem dúvida, o maior legado que eu gostaria de deixar para minha família, especialmente, principalmente para o meu marido, para as pessoas ao meu redor e, claro, para a minha organização e para todo o ambiente profissional desta empresa. Muito obrigada, Viviana. Com isso, nos despedimos. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por essas frases de inspiração e pela experiência que você compartilhou conosco hoje. Até o próximo episódio. Um beijo.